Olá, comunidade Albanos, começando mais um Brindear, esse projeto que a gente tirou do papel no ano passado, um ano importante, né? Que a gente precisava jogar luz para esse tipo de iniciativa que a gente tem jogado luz nos nossos episódios aqui no YouTube. Espalha a notícia, pega aquele episódio que você curtiu e de repente não mandou para aquele teu amigo, para a amiga, pega aquele outro episódio que você precisa mandar um recado para um companheiro que você está distante, para tua avó, para tua irmã, quem sabe para aquele amigo que está morando em outro país e está passando pelo mesmo problema que você está passando e buscando as mesmas soluções nesse período maluco que a gente vive. Então é isso, recado dado, e hoje eu apresento a nossa convidada de um Brindear de hoje. Olá, Helenice Machado, cofundadora da ONG Bichos Gerais. Seja bem-vinda a um Brindeado Albanos. Obrigada, Zília. Muito obrigada. Fiquei muito honrada com o convite e espero poder realmente passar uma mensagem de esperança, de fraternidade, que é o trabalho que a gente procura executar lá dentro da Bichos Gerais. Muito legal, Helenice. Eu confesso que eu comecei a estudar bastante sobre a ONG e uma das coisas que eu fiquei bastante impressionado é o tempo de existência de vocês, né? Conta um pouquinho como vocês fundaram a ONG, há quanto tempo existe, para a gente situar a ONG em Belo Horizonte e essa linha do tempo até chegar hoje aqui nesse bate-papo. Ok. Vou te contar um pouquinho da história, né? Eu, como cofundadora, acho que desde que me entendo por gente, tenho um amor especial aos animais. E comecei com essa missão lá na Sociedade Protetora dos Animais, antes da fundação da Bichos, e depois dentro de uma fundação espírita, eu comecei um trabalho de escrever artigos no jornalzinho, né, falando da espiritualidade dos animais, a fraternidade, a solidariedade que era importante, o respeito à vida. E com isso, né, as coisas vão acontecendo e foram chegando, e a gente reuniu um grupo de pessoas com o mesmo tipo de sonho e fundamos a Bichos Gerais em 2001, que eram mais ou menos 10 pessoas, com formação diversa, não eram só veterinários, não, tinham tudo, tinha médico, engenheiro, veterinário, tinha de tudo. Mas todos amantes dos animais e querendo fazer alguma coisa que pudesse potencializar o trabalho. Então, em 2001, a gente resolveu fundar Bichos Gerais com um objetivo grande que era e que continua sendo a nossa visão. Animais humanos e não humanos vivendo em harmonia. Esse é o nosso sonho. Que demais! Eu queria que você falasse essa data aí, 2001, porque nós estamos em 2021. Esse ano vocês fazem 20 anos de existência. 20 anos. Né? 20 anos. 28 de março de 2001, nós registramos a Associação Bichos Gerais. Que maravilha! E de lá para cá, a gente vem desenvolvendo inúmeros projetos em Belo Horizonte, todos com o objetivo, não é de falar de proteger só o animal, não, é realmente buscar harmonia entre o ser humano e o animal. Esse que é o grande objetivo da Bichos. A gente não tem um abrigo de animais, nunca tivemos um abrigo. A gente tem uma casa, que depois eu vou explicar os projetos. Mas então, em 2001, a gente fundou, e o nosso primeiro projeto ele teve um nome muito sugestivo, que foi assim, não feche os olhos, estenda os braços. Eu acho que tem tudo a ver com o momento que vivemos hoje, né? Enxergue a realidade que está na sua frente e acolha, né? Vamos fazer essa fraternidade. Então, a gente fez esse projeto, Não Feche os Olhos, Estenda os Braços, com os animais que eram abandonados na Sociedade Protetora dos Animais. E foi um movimento muito bacana, porque a ONG estava assim, acabando de ser formada, e a gente conseguiu fazer um movimento grande em Belo Horizonte, reunindo todas as clínicas, de forma que um número grande de animais conseguiram ser adotados. E dali a Bichos Gerais pôs o seu marco de uma ONG que buscava ser séria, ética, íntegra
e que tivesse valores bastante consistentes. E que a gente queria o quê? Reduzir o sofrimento dos animais, o abandono dos bichos nas ruas, mas também formar as pessoas. Então, pilares nossos, diminuir o abandono dos animais e educar. E foi por aí que a gente foi elaborando vários projetos, mas sempre com essa visão, né? Sempre buscando educar e também fazer alguma coisa que pudesse minimizar o sofrimento dos animais abandonados. Então, a Bicheirais foi devagarzinho, ela foi passo a passo. Primeiro, a gente ficou nesse centro espírita, que nos cedeu uma sala, Fundação Caminho, Verdade e Vida. Nos cedeu uma sala e a gente fez o nosso primeiro centro cirúrgico. Na época, não se falava em castração gratuita, e era muito caro, né? Então, a gente falava, como que eu vou falar para as pessoas que têm que castrar se eu não posso oferecer isso, porque elas não teriam condições de pagar? Então, a gente criou um grupo de veterinários voluntários, onde a gente começou a ofertar a gratuidade dessas castrações para a população carente, só a população muito carente. E aí, nós fizemos uma escolha que, para ter a sustentabilidade da ONG, para que a gente pudesse fazer os nossos projetos, nós teríamos algum trabalho que pudesse gerar esse recurso. E a nossa opção foi aos poucos, tá, Zília? Que fomos criando. Hoje nós temos 2 unidades, 2 clínicas veterinárias, que é um atendimento comum, normal, a qualquer pessoa, mas que tem registrado no seu estatuto, no seu contrato social, que 100% do recurso auferido ali tem que ser revertido para os projetos de assistência da Bichos Gerais. E hoje essas 2 clínicas sustentam a Bichos Gerais, ou vocês também têm um programa de filantropia, de doação? Muito pouco. A doação, ela acontece, mas, vamos falar assim, 98% da sustentabilidade da ONG vem das clínicas. Que incrível! Tá? Do trabalho que a gente faz ali. Então, a gente montou a nossa primeira clínica lá na Rua Pitangui, que ainda existe lá até hoje. E aí nós começamos, né? Aos poucos, primeiro 2 vezes por semana, depois todas as manhãs, depois um pouquinho à tarde, e fomos ampliando, crescendo, sendo conhecidos, com o trabalho passou a ser bastante respeitado, e com isso nos permitiu também ampliar os nossos projetos de assistência aos animais carentes. E um brilho que a gente tem na Bichos Gerais, são muitos projetos, são lindos, eu sou suspeita para falar, né? Mas é um dos projetos que a gente foi premiado até pela WSPA, um projeto que a gente tem lá numa comunidade, chama Bispo de Maura, lá em Ribeirão das Neves. É dentro de uma comunidade muitíssimo carente, que a gente alugou uma casa lá dentro e montamos um consultório veterinário. Então, 100% dos animais daquela comunidade são atendidos ali com 100% de gratuidade. Incrível. Com tudo, inclusive com a medicação. É muito interessante, a gente tem muita história, porque na época, assim, quando a gente começou a funcionar lá, as pessoas passavam lá e falavam assim, poxa, mas esse posto de saúde dos cachorros aqui é melhor do que o nosso. E eu entendi o porquê, porque a gente tinha muito amor ali. Tinha e tem, porque ele existe até hoje, né? Então, assim, e a gente via o contraste das coisas, onde a gente, às vezes, levava algum alimento para colocar um comprimido para um cãozinho, um vermífugo, e, às vezes, as crianças que estavam ali queriam comer aquela salsicha. Para você ver como é que é... Como é que loucura. O parâmetro, né? E aí, assim, a gente foi vivendo muito tempo e conhecendo a comunidade, sendo muito respeitada pela comunidade. Quem lidera o projeto para a gente lá dentro é uma moradora da comunidade. Isso é muito importante. É fundamental. Ela conhece, né, toda a comunidade, e ela é moradora lá, e até hoje. Falo assim, a minha grande gestora, Emília, ela que coordena tudo, né, a central aqui em Bichos Gerais, a gente manda os veterinários,
entrega a medicação, tudo, mas ela que coordena, que seleciona quais os animais que vão ser atendidos, ela é a líder lá. E certa vez eu resolvi fazer uma pesquisa lá com os moradores, porque a gente vai muito, né? Então, estava lá um sábado de manhã sentada e fui fazer uma pesquisa, perguntando o que tinha mudado na vida deles depois que a Bichos foi para lá. E uma das respostas que me marcou muito foi que eles falaram assim: antes a gente colocava os bichos na rua porque eles adoeciam, a gente não tinha o que fazer, não tinha dinheiro para pagar um veterinário. Então, aquele ditado, né? Longe dos olhos, é longe do coração, né? Não consegue ver, não vê o sofrimento, acabou, né? Mas agora desde que vocês vieram para cá e que a gente sabe onde recorrer, a gente parou de colocar os bichos na rua. Eles falam para a gente assim, hoje a gente tropeça aqui, às vezes até em pessoas, em pessoas que estão embriagadas, né? Mas os bichos a gente não acontece isso mais. A gente conseguiu, de uma certa forma, controlar o crescimento populacional, atender, claro que acontece, né, todos os dias, tem muita coisa, os sábados ficam cheios de atendimento, mas é um projeto muito lindo e que aí a gente começou a fazer também junto o trabalho de educação das crianças. Sim. Que é importante, né, Lili? Se você não faz um trabalho de educação da população que está abraçando e acolhendo esses animais, a coisa fica desequilibrada, né? Eu queria te fazer uma pergunta antes de você continuar, que está linda a história, mas que eu acho que quem está assistindo a gente agora pode ter ficado na dúvida. Você falou algumas vezes a palavra cães. Ou seja, a população prioritária é cães ou tem outro tipo de animal que você também... Desculpa, cães e gatos. Cães o nosso atendimento. O foco é cães e gatos. Tá. Cães e gatos. O nosso trabalho de cães e gatos. Eu vou falar dos gatos agora mesmo. Legal. E dentro dessas clínicas que você tem, das duas, é literalmente cães e gatos. Se a pessoa chega ali com um hamster, com um passarinho, não vai ser atendido, vai ser direcionado para outro lugar. Hoje a gente já começa a ter um atendimento numa das clínicas com animais silvestres, porque a gente já começou a ter um veterinário com uma especialização nisso. Tá? Mas o nosso forte mesmo é cães e gatos. Tá. Uma outra pergunta. Desculpa, mas eu fiquei curioso aqui com duas coisas antes de a gente continuar a história linear da Bichos Gerais. Existe alguma importância que... É claro que tem a importância do cuidado com o animal, tudo que você já explicou, mas existe algum outro tema que é muito importante, que às vezes a gente desconhece, que impacta nesse tipo de controle de população animal, no cuidado para o animal não ficar doente? Existe, sabe essa coisa invisível que a gente fala assim, pô, mas para que eu vou cuidar desse cão que está na rua? O que impacta quando a gente não cuida? Tá. Duas coisas que é importante a gente colocar aqui. Por exemplo, à medida que, suponha que eu tenho uma população de animal, cães e gatos que vão crescendo desenfreadamente e não acontecesse nada, só vão crescendo, né? Eles vão para a rua. Primeiro, os acidentes de carro, né? Que impacta o homem e o animal. Né? Quando a gente começou a trabalhar com a prefeitura para que ela começasse a comprar essa história, e hoje a prefeitura tem o centro de castrações gratuitos, a gente usava muito, e usa ainda muito esse argumento. Olha, se você não quiser olhar o lado afetivo com o animal, não é necessário. Olhe o lado como um todo, até a economia, olha do lado econômico. Né? O que você deixa de gastar quando você não deixa de ter uma população enorme no meio da rua. Né? E a outra questão também são as zoonoses, aquelas doenças que o animal transmite para o homem. Né? Então, à medida que eu tenho uma população desenfreada de canina ou de gatos crescendo, mais doenças têm chance de passar para o homem. Né? É certo que a raiva já está controlada, né? A vacinação está aí, mas existem muitas outras doenças zoonóticas, né? que podem passar para os homens. Né? Isso a gente viu lá na vila, muito disso. Né? Então, assim,
esse é o grande argumento que a gente usa com o poder público, de falar, olha, se você investir na educação, se você investir no controle populacional, você está economizando dinheiro público, que você vai poder investir em programas de saúde como um todo, da saúde única que a gente fala hoje, né? Hoje a gente fala que nós temos famílias multiespécies, né? Porque os animais já entraram para dentro da casa da gente e são tidos como pessoas importantes, entes importantes, né? E também a saúde, porque a hora que o animal na rua está doente, ele pode passar essa doença para você se for uma zoonose, né? Ou igual a gente vê hoje muito com os cavalos soltos na rua, né? Sem olhar o lado afetivo, que para a gente é difícil não Faz toda a olhar. diferença, claro, claro. Mas assim, os acidentes de carro que causam, né? Sim. E quando você bate numa rodovia, atropela um cachorrinho, tá, então estragou o seu carro, você teve um problema, mas o bichinho também ficou ali, encostado no canto da estrada, e vai morrer a míngua se não for alguém lá socorrer, né? Então, assim, Ziller, cada vez para mim é muito claro assim, que a gente tem que ver a vida, o mundo, o planeta como um organismo. Esse coronavírus veio para mostrar isso para a gente, né? Para reforçar esse sentimento que muitos de nós já temos. Não adianta, não existe as coisas segmentadas, é um todo. Às vezes a gente acha que a gente não é natureza, né, Lenice? A gente fala, não, o homem não é natureza. Aí a gente trata a natureza como abaixo da gente, nós somos superiores a isso, né? Zília, a gente vai ficando de uma forma que a hora que você vê um tucano voando, eu falo por mim e pelos meus amigos ativistas, a gente nem consegue achar bonito na cidade. Porque você fala assim, coitado, esse não é o habitat dele, ele não tinha que estar aqui, ele tá nos fios, esse não é o ambiente dele. Os micos andando, eu tenho uma tristeza profunda de ver isso. Né? Porque não é, mas eles vêm por quê? Porque faltou o alimento, porque a mata está acabando, né? E é isso, é um todo, mexeu aqui, ele vai reverberar em outro lugar, a ecologia, a natureza é única, né? Incrível. A gente estava falando, você explicou o início da Bichos Gerais, explicou um dos projetos em Ribeirão das Neves, aliás, um beijo para a sua gestora lá, já sou fã dela. E agora vamos trazer para hoje. Quais são os principais projetos da Bichos Gerais hoje? Onde vocês estão atuando? Então tá, tem esse que eu estou te falando, de Ribeirão das Neves, ele continua firme e forte, tá? O projeto mais antigo nosso chama Projeto Elo. Que é o Projeto Elo? Quando eu falei para você que a gente precisava doar a castração, lá em 2001, a gente criou esse Projeto Elo, que o objetivo dele é o quê? Hoje a gente oferece castração gratuita para todos aqueles protetores individuais, que eles não têm uma ONG constituída, mas ele ajuda, ele pega um animal na rua, ele vai lá no aglomerado e faz o trabalho dele ali solitariamente. Então, a gente pega esse protetor, traz para dentro da ONG e castra gratuitamente esses animais que ele traz. É claro que é uma quantidade finita, tem todo um controle, um cadastro, porque a gente tem recursos limitados, né? Mas, então, esse é o projeto mais antigo que a gente tem, o Projeto Elo, que nós tivemos que parar na pandemia, mas agora em fevereiro estamos retomando ele de volta, colocando ele em execução novamente. A gente também tem o nosso segundo projeto, que é chamado Projeto Félix, e ele derivou um outro projeto nosso, o que é o Projeto Félix? No Parque Municipal, aqui de Belo Horizonte, tem muito abandono de gatos, muito, muito. E as pessoas são muito enganadas quando veem aqueles gatinhos andando ali, nossa, que lindo, eles estão tão felizes, não estão não. Eles, à noite, tem cada coisa que ali, horrível que acontece, muitas violências com eles, muitos acidentes, e muita gente vai lá, vai sair de férias, vai lá e abandona seu gato lá, ou a gatinha teve uma cria, vai com a mochila cheia, vai lá e solta os gatinhos. Então, a gente
alimenta esses gatos diariamente. A Bichos Gerais, junto com outro conjunto de protetoras, mas a Bichos Gerais, eu falar assim, é a mais antiga ali dentro e continua diariamente dando a sua parcela de alimentação para os animais, e retiramos os gatos que estão doentes ou em algum tipo de perigo, levamos para a clínica, recuperamos, tentamos conseguir adoção, ou se não conseguir adoção, a gente volta com ele para o parque, porque não tem onde colocar. Mas a gente faz esse trabalho. Só que, em 2013, a gente começou a fazer um trabalho com a prefeitura, no sentido assim, que a prefeitura entrasse com um projeto forte de educação no parque municipal, e em contrapartida a Bichos Gerais retiraria todos os gatos mais velhos, mais doentes, e arcaria com eles. E assim nós fizemos. Nós tiramos, e aí a gente tem hoje um local onde a gente mantém esses gatos que foram retirados do parque municipal. A gente fala a Casa dos Gatos. É um lugar muito confortável para eles não vivem em gaiolas, vivem soltos, num lugar muito, muito agradável. Um lugar que a gente não divulga para evitar o abandono, porque se a gente divulga, com certeza amanhã tem caixas e caixas na porta de gatos abandonados. Então, assim, a gente tirou e então a gente tem essa vamos falar assim, essa despesa alta mensal de manter essa casa com a funcionária e com esses gatos que foram tirados do parque. Entendi. E a gente também tem, então, e tem esse programa NAVE, né, Núcleo de Atendimento Veterinário em Ribeirão das Neves. A gente também tem um programa que chama Programa de Intervenção Complexa, que é assim, sempre que, como a gente tem as duas clínicas, sempre chega pessoas mais carentes, com animais, com cirurgias mais complexas para serem feitas, que não dão conta de pagar. Então, a gente atende esse público, mas aí é o público carente, aquele que chega lá, às vezes, com a cachorrinha precisando fazer uma cadeia mamária, está com câncer de mama, um tumor. Então, esses casos exclusivamente de pessoas muito carentes também são atendidos lá pela ONG. E a gente tem o programa de educação, que foi intitulado Comunidade Protetora, que eu desenvolvo ele lá na Vila Bispo de Maura, hoje em 2 escolas, e todo ano a gente faz o concurso de redação com as crianças, a gente faz a premiação deles com bicicletas. Então, no final do ano, sempre fazemos uma festa muito grande de Natal com as crianças, e a gente aproveita para premiar os melhores alunos, né, do nosso curso de educação, e agora a gente está focando para dentro das escolas lá da comunidade. A intenção é que pudéssemos, com o tempo, expandir um pouco mais e ter o apoio dos órgãos públicos, né, para que pudesse trabalhar a questão da educação dentro das escolas. Então, Entendi. São esses projetos que a gente desenvolve. Helenice, uma pergunta que eu faço sempre também quando a gente está falando com um grupo de pessoas que doa tempo, energia, carinho, acolhimento, né? Quando você fala do teu projeto, é impressionante que o teu semblante muda, né? Parece que você vem uma corrente de energia boa, assim, é incrível. Há 20 anos vocês trabalham doando tempo, salário, é absolutamente voluntário o trabalho de vocês. Absolutamente voluntário, 100% voluntário. É claro que dentro das clínicas, não os funcionários são contratados, né? Tem os veterinários, os funcionários, eles são contratados. Mas os fundadores da ONG, a direção da ONG é 100% voluntário. Eu falo que eu tenho alto salário, que é a minha satisfação pessoal, a minha alegria de ver, eu me emociono muito. Toda vez que eu saio lá da vila, eu saio assim, ai meu Deus, parece que eu tomei uma injeção de energia na veia, porque é muito bom, muito bom. Tá? A gente vê isso, eu vejo você aqui, eu tenho certeza que todo mundo que está vendo vê isso nas tuas reações, assim.
o tanto que isso te faz bem. Isso eu acho que é filantropia na veia, é altruísmo na veia, e é por isso que você está aqui no Brindear também. Incrível o trabalho que você faz. A gente tá chegando Somos no nós, final. né? É uma equipe muito grande Aham. hoje de veterinários. Os cofundadores hoje que ficaram, eu e Fernanda, minha grande parceira, ela que toma a frente do trabalho com os gatos no parque. Eu, por formação, tomo a frente da gestão, Aham. né? É uma coisa que é mais fácil, porque já trabalhei a vida inteira, né? Sou aposentada da Secretaria da Fazenda. Mas, mesmo assim, os veterinários, é engraçado que as coisas chamam, né? Os veterinários que a gente tem perfil de bichos gerais, tem um amor no coração, tem um voluntariado, é uma equipe linda, sabe? Uma equipe coesa, que claro que todo problema para todo lado tem, né? Mas existe esse clamor para eles também pela fraternidade. Eu já ia endereçar para. Eu faço duas perguntas sempre no final. Uma você já começou a responder, que é a pergunta que tem a ver com a equipe. Você já falou da sua equipe, falou do tanto que ela é importante, mas eu queria que você mandasse um recado para a sua equipe. Imagina que agora quem está assistindo do outro lado é só a equipe do Bichos Gerais. Manda um recado para Uhum. eles. Olha, Ziller, eu tenho feito isso muito, sabe? Faço muito, mas eu falo para eles sempre que, assim, eu não conseguiria expressar o tanto de gratidão que eu tenho no meu coração por eles. O tanto que é importante o trabalho deles para a gente da organização da Bichos Gerais. De vê-los tão empenhados, tão dedicados, que compraram tanto a causa com a gente. Então, assim, é uma gratidão que não tem tamanho, é assim, é que só Deus mesmo para recompensá-los de tudo que faz por nós. E um recado para Belo Horizonte, um recado da Bichos Gerais para Belo Horizonte. Ai, vamos ajudar a gente a realizar o nosso sonho de ver animais humanos e não humanos vivendo em harmonia. Por favor, não abandone o seu animal, não compre um animal, não compre um animal, adote. Ajude os protetores que estão aí buscando a adoção dos seus animais. Cuide com carinho, tenha responsabilidade. O animal não é um objeto, ele é uma vida, ele sente, ele é seu grande parceiro. Que lindo. Helenice, chegou a hora então. Estou levantando aqui simbolicamente um brinde de toda a comunidade, colaboradores e parceiros, sócios da Cervejaria Albanos de Belo Horizonte, em homenagem à ONG Bichos Gerais. Um brinde a Bichos Gerais. Obrigado pela sua participação. História linda. Espero te ver pelas ruas de Belo Horizonte em breve, quando a gente puder. Muito obrigada. Espero também, Ziller. Um grande abraço. Obrigada.